Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sob a presença de Deus para receber o seu galardão. Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, vamos dar continuidade sobre o que eu prometi, trazer o mistério e a verdade pura. Será que realmente nós podemos debater a Bíblia, a lei do Senhor? Porque a Bíblia é a lei do Senhor. Todas as palavras da Bíblia é a lei, os mandamentos do Senhor. O pastor Antônio Júnior disse que não se pode debater a Bíblia, porque ele diz que aqueles que debatem a Bíblia querem se achar melhor que os outros. É muito terrível isso, irmão. É muito terrível. Porque o pastor Antônio Júnior sabe que milhões de cristãos não conhecem a Bíblia. Então é fácil ele falar o que ele quer, pervertendo o Evangelho. Então o Eric Ribeiro diz que não debate a Bíblia. Então Deus manda ele fazer, mas ele não faz. Então, irmão, vamos para a grande verdade, tá bom? Olha só. Então nós vamos aqui, irmão, para Atos 14:4, tá? Atos 14:4. Atos 14:4. Vamos lá, para vocês entenderem, tá, irmão? Preste bem atenção em nome de Jesus. Então vamos aqui, irmão, que você preste atenção em nome de Jesus, tá? Veja a grande verdade, tá? Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica, né? Na sinagoga judaica, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Até os gregos religiosos, desse negócio de deuses, se converteram a Jesus. Então Paulo e Barnabé, eles entraram na sinagoga religiosa dos falsos judeus fariseus. Então você veja aqui, irmão, que Paulo falou de tal modo, irmão, que causou, irmão, confusão. Os judeus começaram, irmão, olha só o que você vai ver aqui. Vamos continuar. O versículo 2. Mas os judeus incrédulos, tá, irmão? Então Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios. Então veja, irmão, quando as multidão passou para o lado de Paulo, os judeus incrédulos irritaram os gentios. Eles falaram algo para poder trazer o gentio para o lado deles. Então os judeus causou ali uma confusão, porque na verdade a verdade de Deus que Paulo falou já causou a confusão. Então os judeus, olha só, vamos continuar, irmão, né? E a gente conta o versículo 2, né? Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor. Aqui já fala de Paulo e Barnabé, né? Eles demoraram ali, irmão, muito tempo falando do Senhor, Paulo e Barnabé, tá? O qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e os judeus associados
com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Então veja, irmão, os judeus, os incrédulos judeus, ele estava associado com os políticos, né? Com as autoridades. Como hoje, os pastores estão junto com a política, com as autoridades. A mesma coisa dos fariseus. Então você veja aqui, irmão, o versículo 6. Sabendo eles, fugiram para a lista, né? Então os discípulos fugiram, né? Quando os judeus se associou, que eles tinham junto à autoridade para prender Paulo e também querer apedrejar. Então os apóstolos fugiram. Então você veja aqui, meus amados irmãos, né? O versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns era pelos judeus e o outro era pelos apóstolos. Então eu quero dizer aqui para você, Eric Ribeiro, preste bem atenção. Através do apóstolo Paulo, pregar a verdade ali de tal modo que irritou os judeus incrédulos. Então já se houve ali, Eric Ribeiro, um debate, houve-se ali uma confusão. E nesse debate, nessa confusão, Eric Ribeiro, multidões, né, se converteram, passaram para o lado de Paulo. Então houve ali, os judeus fizeram uma irritação contra os gentios que estavam do lado de Paulo. Então algumas pessoas eram do lado dos judeus, os falsos judeus, e o outro era do lado dos apóstolos. Então houve-se divisão, Eric Ribeiro. Veja que incrível. Veja que incrível, Eric Ribeiro. Houve-se uma divisão. Um era do lado de Paulo, dos apóstolos de Paulo, e o outro era do lado dos falsos judeus, das religião. Veja que incrível, Eric Ribeiro. Por causa da confusão do debate sobre a lei, Paulo salvou vidas. Que incrível. Então você veja aí, meus amados irmãos. Veja aí. E vamos para mais debates. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele falou da lei. Ele falou da palavra de Deus, a lei. Então, houve-se confusão. E nessa confusão, o povo se dividiu. Veja que interessante. Então é assim que acontece, irmão. Quem for de Deus, quem tem o Espírito Santo, vai ficar naquela igreja verdadeira. E quem não for de Deus, que saia, né? Vá para o mundo. Então é assim, irmão. Quem é de Deus não foge. Então foi assim que aconteceu com os 70 discípulos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus já sabia quem não era deles. Tá, irmão? Então você lê lá direitinho que você vai ver, tá? Então Jesus já sabia quem eram os deles. E os deles só eram os 12. E os 70 discípulos nunca foram de Jesus. Então Jesus o provou. Então foi aonde os 70 abandonou Jesus, caiu fora. Mas quem é de Deus fica. Tá? Então não importa se aquela confusão ali vai causar divisão. Mas quem é de Deus fica. Quem não for, caia fora. Quem for do diabo, que caia fora. Então é assim, irmão. É assim que funciona. Né? Não importa que vai haver confusão ou divisão de irmão. Mas quem for de Deus fica do lado de Jesus. Né? E quem for do lado do diabo vai partir para o mundo ou para outras religiões. É assim que funciona. Quem é de Deus fica. Então vamos aqui, irmão. Ó. Vamos para Atos 14, 13. Atos 14, 13, tá? Diz assim: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade,
trazendo para junto das portas touros. Tá, irmão? Trazendo touros. O irmão, vocês vão ler aqui, irmão, tá? Aqui, a cura de um coxo, tá? A cura de um coxo. Quando Paulo fez esse milagre aqui, irmão, quando Paulo fez esse milagre, você lê aqui o versículo 6, tá? Leia o versículo 6 para você ver a história toda. Quando o apóstolo Paulo fez o milagre, então os religiosos católicos pegaram um touro. Veja só, irmão. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, assim como a igreja católica está em frente da cidade, no meio, né? Em frente da cidade, outras do cemitério. Então veja só, irmão, estava em frente da cidade, trazendo para junto da porta touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, chamando: Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Então veja que Paulo não falou, somos pecadores também. Não, Paulo não falou isso. Somos sujeitos ao mesmo sentimento. E vós anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, mentirosas, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva, né? E foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecer esse sacrifício. Então você veja aqui, Eric Ribeiro, mais uma discussão, tá? Então o apóstolo Paulo ali fez o milagre e os católicos, porque o padre disse que pode venerar o touro, pode beijar o bezerro, o touro, o padre. Então são os mesmos padres antigos, do tempo de Jesus lá. A igreja em frente da cidade, como a igreja católica está aí na frente da cidade. Então eles pegaram o touro para querer sacrificar sacrifício ao touro para Paulo e Barnabé. Então Paulo saltou por meio da multidão dos católicos, dos religiosos. E Paulo falou a verdade. Então veja aí, Eric Ribeiro. Agora, se fosse por você, Eric Ribeiro, Deus lhe abençoe, né? Eu respeito a sua religião, eu respeito o seu touro. Era isso que você ia falar. Mas não. Os apóstolos faziam o que Deus mandava. Então Paulo saltou por meio da multidão e falou a grande verdade. Que eles estavam adorando mentiras vãs. Para que eles se convertam. Esses católicos que adoravam os touros e imagem. Tem até imagem também que os judeus adoravam. Que tem na Bíblia também. Tá, Eric Ribeiro? Então tá aqui, irmão. A discussão que salva a vida, né? Falando a verdade, né? Então, para mais não, vamos aqui para Atos 15. Atos 15, 6, tá? Atos 15, 6. Olha só, irmão, que incrível. Então se reuniram os apóstolos. Irmão, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é a prova checkmate, tá? A prova checkmate. Preste bem atenção, Eric Ribeiro. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, né? Para examinar a lei. Havendo grande debate, tá vendo, Eric Ribeiro? Tá vendo aqui? Os apóstolos estavam no debate. Como você pode, pastor Antônio Júnior, dizer que não pode debater? Você não conhece a Bíblia?
Você está com o espírito do erro, do anticristo, por causa das suas tradições que você estuda de livro, internet. Você quer agora perverter o evangelho? Pastor Antônio Júnior. Então vamos continuar, irmão, olha só. O versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Olha só, irmão. Então estava havendo debate e Pedro entrou no meio para debater a palavra. Esses são os verdadeiros que imitavam Jesus, os apóstolos. Então olha só, irmão. Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muitos Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações e lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós, e eles purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus? Então veja. Então Pedro diz: por que tentais a Deus? Né? Pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Então Paulo repreendeu aquelas religiões, aqueles homens. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé. Agora é a vez de Barnabé no debate. E a Paulo, que contavam quantos mais o prodígio Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Ó, irmão, agora é Tiago que entra no debate. Veja aí, irmão, veja aí a grande verdade. Tá vendo, Eric Ribeiro? Esses são meus irmãos verdadeiros. E os irmãos que eu tenho hoje que faz os mesmos que os apóstolos fizeram, imitando também o que Jesus fez. Jesus debateu também, né? Tá aqui. Dizendo: irmão, atentais nas minhas palavras, Tiago falando. Então, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumprida está essas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde o século. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então veja aqui o Tiago aqui repreendendo, né? Pelo que julgo eu. Então Tiago estava julgando aqueles homens. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que se convertem a Deus. E os ateus gostam de perturbar os que se convertem a Deus. Não só os ateus, né, irmão? O versículo 20. Mas escrever-lhe que se abstenham das contaminação dos ídolos, bem como das relações. Tá vendo, irmão? Tá vendo aqui, Eric Ribeiro? Tá vendo aqui, Eric Ribeiro? Os apóstolos faziam o que Deus mandava. Debater a palavra com as religiões, com os discípulos do diabo. Então você veja aqui, Eric Ribeiro. Os apóstolos, Tiago dizendo: se abstenha dos ídolos, do adultério, né, se ele ia lá todo, do adultério, né, de comida sacrificada a ídolo. Agora, se fosse depender de você, Eric Ribeiro, lá no tempo de Jesus, você não falava nada para essas religiões. Não falava nada, né? Você não falava nada.
Então me desculpe, Eric Ribeiro, mas a verdade tem que ser dita para você que é perverso. Você é um perverso. Eu vi o seu vídeo ontem, você continua o mesmo. Mas graças a Deus, Eric Ribeiro, a verdade é que sempre vence. A verdade é que sempre vence. Porque a verdade é que envergonha. Tá, então tá aí, Eric Ribeiro. Paulo debateu, depois Pedro entrou para debater, depois Tiago entrou para debater. Esses são meus irmãos. E eu sou imitador dos apóstolos, primeiramente de Cristo e dos apóstolos. E é por isso que Paulo falou para a igreja: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E é assim que eu sou. Vamos para mais, irmão. Atos 9, 29. Atos 9, 29, tá, irmão? Atos 9, 29. Escuta só, Eric Ribeiro e pastor Antônio Júnior. Atos 9, 29. Falava e discutia com os helenistas. Tá aqui, Eric Ribeiro. Você fica dizendo, um fica discutindo assim, outro fica discutindo assim. Você está dizendo que isso está errado, Eric Ribeiro? Ou você vai dizer aqui, que aqui é Saulo, que é Paulo. Aqui é Paulo. Você vai dizer que Paulo estava errado, Eric Ribeiro, de discutir? Isso é a vergonha que vocês passam por não buscar as Escrituras, por não ouvir a voz de Deus, mas ficar ouvindo a voz dos homens, da cabeça de da internet. Por isso que vocês tornais tão insensatos e rebeldes contra a palavra de Deus. Então está aqui pastor Antônio Júnior. Falava e discutia com os helenistas. Como você pode dizer, pastor Antônio Júnior, que não pode discutir a palavra, que não pode discutir com ninguém, né? Mas esse discutir aqui, pastor Antônio Júnior, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Por quê? Porque a verdade foi dita. Muitas verdades ali foi dita de Paulo. Então, meus amados irmãos, como você acabou de ver aí, a grande prova, tá? Então vamos começar aqui para nós fechar essa grande verdade e mistério. Olha só, né? Atos 15, versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, para examinar a lei, a Bíblia. Havendo grande debate, pronto. O que você está vendo aqui, irmão, é eles entrando em debate para examinar a lei de Moisés, a Bíblia, tá? Então, Pedro entrou no debate, tá? Então, tenha cuidado, irmão, tenha cuidado. Pelo amor de Deus, tenha cuidado. Ou você crê na Bíblia, ou no pastor Antônio Júnior, no falso pastor Antônio Júnior, ou no Eric Ribeiro fariseu. Então tá aqui, irmão. Houve ou não houve um debate? Pedro entrou no debate ou não entrou? Barnabé e Paulo entrou no debate ou não entrou? Está aqui, irmão. Depois Tiago também entrou no debate, né? Ali é uma discussão saudável. Quando se fala em discussão, a pessoa pensa que é brigar. Então a pessoa pensa que é brigar quando fala em discutir a palavra ou debater. A pessoa já acha que é brigar, Tá, irmão? São pessoas insensatas que não lêem a Bíblia. São pessoas insensatas. Então tá aqui, Eric Ribeiro. Eu faço o que Deus manda. Debater a Bíblia com Satanás. Porque Satanás usa os seus discípulos. Satanás usa os seus pastores, os seus profetas. Eu tenho que debater sobre a lei. A lei verdadeira de Deus, que é a Bíblia e os mandamentos, contra os mandamentos de Satanás, contra as leis de Satanás. Porque o Satanás só faz perverter o Evangelho. Tá? Então tá aí, meus amados irmãos.
É isso aí. Então tá aí toda a prova do mistério. Então você decida, irmãos, tá? Você decida. Ou ouvir a voz de Deus ou desses discípulos do diabo, que está pervertendo o Evangelho. Dizer que não pode debater a Bíblia, né? Debater as Escrituras, tá? Então, decida, tá bom, irmão? Então tá aqui, irmão, que Deus abençoe a todos vocês, né? Não perca, irmão, porque tem muitas coisas incríveis a ser revelada para vocês. Porque os discípulos do diabo, os pastores, os profetas do diabo, irmão, está contradizendo tudo, tá? Então, meus amados irmãos, então como o diabo, ele disputou, debateu a Bíblia com Jesus. Então, quando o diabo citava aqui atrás, Jesus citava lá na frente, né? Então é assim que eu faço. Quando o Eric Ribeiro pega um versículo da Bíblia para querer se defender, eu cito cá na frente para poder envergonhar ele, né? Não que eu vou dizer que aquele versículo que ele leu, eu vou dizer que está errado, de maneira nenhuma. Mas eu vou dizer o que ele está acrescentando naquele versículo, tá? Então é assim, irmão. Então os pastores, eles procuram na Bíblia o que vai pegar ali para poder se defender. Porque foi assim que o diabo fez, citando a própria lei. Mas Jesus o derrotou. No momento que o diabo foi disputar, debater a Bíblia com Jesus, ele perdeu a batalha. E é assim que eu fiz com muitos pastores, com alguns pastores, né? Quando eu mostrava a verdade da Bíblia, né? O pastor mostrava um versículo da Bíblia e eu mostrava outro cá na frente. Aí o pastor, ele fugia do meu Facebook, ele fugia. Botei muitos para correr do meu Facebook, porque eles não podem nada contra a verdade. Ele não tem o que dizer contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Mas ele não vai ser a favor da verdade. Pelo contrário, eles vão cair fora do seu Facebook. E outros acabam lhe bloqueando, né? Lhe bloqueando. Porque através de um, bota 1000 para correr. Pela ameaça de um, bota 1000 para correr. E essa ameaça que a Bíblia fala, irmão, que é através de um, né? Como eu boto muitos para correr quando eu revelo a verdade da Bíblia, para poder ensinar a eles a verdade. Verdade que as ovelhas não conhecem, nunca viu, mas eles são carnais e acabam me desprezando, né? Então, tem muitos que fogem quando eu revelo a verdade da Bíblia, né? Então, tá aí, meus amados irmãos, tá? Então, se acorde. É hora de obedecer à voz de Deus, tá, irmão? A voz de Deus. Caso contrário, Deus falou que pesará a alma de cada um que perverteu o Evangelho, que ser desobediente a Deus. Deus que vai pesar a alma, se temar a querer contradizer o próprio Deus, tá, irmão? Então, tenha piedade da sua alma. É hora de se acordar e buscar a Bíblia, tá bom? Então, tenha cuidado. Que Deus, irmãos, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Olha, amigo, escute agora o que eu